Oi, gente. Eu sou Amanda Bravo, estudante de Ciências da Natureza. Esse é um trabalho sobre ciclo celular e divisão celular, da matéria de Biologia Geral 2. A intérfase é a fase mais ativa da célula. É quando ela realiza todas as suas funções normais. Quando ela entrar em divisão, ela vai se dedicar totalmente à divisão. Em todas as fases da intérfase, acontecem preparações para a divisão celular. Uma das mais importantes é a fase S. Nela vai acontecer a duplicação do DNA para na hora que a célula se dividir, as células filhas tenham o mesmo número de cromossomos. Na fase G1 e G2 também acontecem duplicações, mas não são de DNA, são de membranas, organelas, tudo para quando a célula se dividir, nas células filhas tenham o mesmo número de organelas de DNA da célula mãe. Em todas as fases acontecem checagens para saber se está tudo certo e poder pular para a próxima fase. Se chegar já na parte da divisão e tiver alguma coisa de errado com a célula, ela não vai se dividir. Ela vai entrar em apoptose, que é a morte da célula. A intérfase é essencial para o tempo de divisão entre células, porque além de toda a duplicação, isso dá tempo da célula crescer, o citoplasma dela ficar maior e ela poder se dividir novamente. Células como da nossa pele, do sangue e dos ossos se renovam constantemente. Do epitélio intestinal a cada 24 horas e o fígado uma vez por ano. Só que no fígado, se tiver alguma ação externa, como um corte, ela pode se regenerar, se multiplicar, sem ser nesse tempo de um ano. E os neurônios e as células musculares, até então, elas não se dividem e entram num estágio que chamamos de G0, que elas abandonam o ciclo celular e ficam só fazendo as funções normais dela. Elas não se preparam para a divisão e não duplicam o seu DNA e suas organelas. Depois que estiver tudo pronto na célula, tudo duplicado, a gente pode ir para a fase M, que vai ser a fase de divisão celular. Uma das divisões celulares é a mitose. Ela é a divisão das nossas células somáticas, como a da pele, e é dividida em várias etapas. A primeira dela é a prófase. Na prófase, os cromossomos começam a se condensar, o envoltório nuclear ainda não se desfez, ele ainda está intacto. Os centrosomos, eles migram para os polos opostos. E os microtúbulos começam a irradiar desses centrosomos, que depois eles irão se ligar às cromátides irmãs. Na prometáfase, os cromossomos já estão totalmente condensados e eles ficam associados a um complexo de proteínas cinetócoros na região do centrômero, mais ou menos assim. O envoltório nuclear, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, eles não são mais visíveis, e alguns microtúbulos já começam a se ligar no cromossomo. A metáfase é a melhor fase para se observar os cromossomos no microscópio. Eles ficam alinhados na linha equatorial. Os microtúbulos também já estão desenvolvidos e ligados aos cromossomos. Os microtúbulos eles podem ser divididos em astrais, cinetocoriais e interpenetrantes. Esses aqui são os astrais. Os cinetocoriais eles ficam presos aos cromossomos e os interpenetrantes eles passam o polo da célula, eles vão para o polo oposto. A divisão só vai prosseguir depois que todos os cromossomos estiverem alinhados. A próxima fase é a anáfase. Nela, as cromátides irmãs se separam e elas são puxadas pelos microtúbulos cinetocoriais. A enzima separase
ela corta as pontes formadas no centrosomos pela coenzina. A coenzina é que fazia as duas cromátides irmãs ficarem ligadas pelo centrosomo. Por fim, tem a telófase, é a parte final da mitose. Nela acontece a citocinese, que é uma força dependente de um anel contrátil formado por filamentos de actina e moléculas de miosina. Ela vai apertar a célula, fazendo tipo um enforcamento até elas se separarem em duas. Aqui todos os núcleos já estão formados e o citoplasma é dividido igualmente entre as células. Outra forma de divisão celular é a meiose. Ela só ocorre em células germinativas. É dividida em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, a prófase é dividida em 5 partes. Leptóteno, onde os cromossomos começam a se condensar. Zigóteno, onde tem o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Aqui na meiose, os cromossomos vão ser impares, diferente da mitose, que eram duas cromátides irmãs. No paquíteno, a gente tem um maior grau de condensação, e lá que ocorre o crossing over, que é uma das coisas mais importantes porque ele vai fazer toda a variabilidade genética. Lá no crossing over, os cromossomos homólogos vão trocar partezinhas de seu DNA. No diplóteno, é possível observar as 4 cromátides. E na diacinese, os cromossomos homólogos se repelem e desaparece o núcleo e a carioteca. Na metáfase 1, os microtúbulos se ligam aos cromossomos e eles se alinham em pares no meio da célula, no plano equatorial da célula. Na anáfase 1, cada cromossomo vai migrar para o polo oposto. Na mitose, acontecia a separação das cromátides irmãs. Aqui está acontecendo a separação dos cromossomos homólogos. E por fim, na telófase acontece a citocinese, as células se separam e cada uma tem já a formação do núcleo e do citoplasma. As duas células formadas na meiose 1 vão para a meiose 2. A prófase 2 é mais rápida, os cromossomos voltam a se condensar, desaparece a membrana nuclear e forma-se o fuso acromático. Na metáfase 2, os cromossomos são dispostos no plano equatorial da célula. Na anáfase 2, quebram-se os centrômeros e separam-se as cromátides irmãs, que na meiose 1, aqui iriam se separar os cromossomos homólogos, já que na 2 estão se separando somente as cromátides irmãs. E por fim, a telófase, os cromossomos voltam eles se descondensam e formam novas 4 células. E assim temos o fim da meiose.